Vamos ser bem rápido e objetivo. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 25. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Uma das coisas que o nosso irmão Giovanni falou aqui foi sobre a questão do orgulho. E uma das coisas que será falada aqui também será sobre isso. Amém? Amém. Que diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Meu Deus. Amém? Amém. Amazias, filho de Joás, um rei que começou muito bem, mas o seu fim foi trágico. Mas não é porque os nossos pais começaram bem e terminaram mal que a gente precisa, que a gente tem que ter o mesmo rumo. A vida é feita de escolha. Deus não criou robô, Ele criou seres humanos, dotados de livre-arbítrio, dotados de escolha. Nós decidimos para a nossa vida o que nós queremos. Se nós queremos seguir o caminho dos nossos pais, ou se nós queremos fazer a diferença, ser a diferença para a nossa vida, para a nossa família, para onde nós habitamos. Mas não foi o que Amazias escolheu. Amazias, o seu nome significa Javé poderoso. Quando a gente olha para a vida de Amazias, esse aqui a quem eu li, a gente consegue ver um rei que aparentemente começou bem. Ele viveu para com Deus uma obediência parcial. Obediência parcial significa desobediência. Se nós não obedecemos a Deus numa totalidade, em alguma área da nossa vida nós estamos desobedecendo. No entanto, que quando me lembrei aqui agora, quando Deus fala para Josué, para que ele observe a lei, para que ele medite nela de dia e de noite, para que ele olhe para dentro dele e ele veja se a forma que ele está vivendo é corretamente, para que ele obedeça em tudo, porque se ele obedecesse em tudo, ele teria sucesso. Deus não isentou Josué de passar por pelejas, por batalha, mas o final era vitória. Amém, Jesus. E essa é a vida e a proposta de Deus para nós cristãos. Ele não nos isenta de passar por batalhas aqui na face da terra. Mas o maior desejo de Deus é que nós vivamos uma vida de obediência numa totalidade. E não é o que aconteceu com Amazias. A Bíblia diz aqui que ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. O coração dele estava parcialmente inclinado para Deus. Parcialmente não quer dizer totalmente. Parcialmente um caminho de vitória para com Deus. Mas o perigo de um coração dividido. E esse rei aqui estava com o coração dividido. Ele é um rei que começa fazendo o que é certo, mas não com o coração inteiramente voltado para Deus. A vida de Amazias mostra que o problema não é apenas começar bem, mas permanecer fiel. Começou bem por quê? Porque ele obedece numa parcialidade à palavra de Deus. A Bíblia diz que o seu pai Joás, enquanto o sacerdote Joiada, que era o sacerdote daquela época, estava para junto dele, ele obedecia ao Senhor. Mas quando o sacerdote Joiada morre, Joás vive uma vida de desobediência.
comunga numa parcialidade para com a palavra de Deus, porque ele não imputa o pecado dos pais aos filhos. Ele vai cumprir o que está escrito em Deuteronômio 24:16. Se sou eu quem peco, eu quem devo sofrer a consequência do meu pecado, e não os meus filhos. Então ele cumpre numa parcialidade a palavra de Deus. Mas a vida de Amazias, ela revela três fases. Um bom início, um meio confuso e um fim trágico. Então o problema não está no começo. O problema está no final da nossa caminhada. A Bíblia diz que é o melhor o fim das coisas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê Deus dizendo para a gente: que bom que você começou muito bem. Ele sempre manda a gente permanecer fiel até o fim. Porque é o final da nossa corrida que vai dizer se a gente conseguiu concluir a nossa caminhada com sucesso ou com derrota. Porque o que adianta a gente nadar e morrer na areia? O que adianta a gente correr essa corrida que Cristo nos propôs e não conseguir alcançar a coroa que Ele propôs para nós? De nada adiantou. Aí a Bíblia diz que Amazias, ele obedece a Deus numa parcialidade. Amazias, ele está com o coração dividido. Aí quando eu olho aqui para a Bíblia, ele começa muito bem. Ele está preocupado com a parte militar do povo. A Bíblia diz que é feita uma contagem entre o povo de Judá e ele constata que ali tem 300.000 homens prontos para serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. 300.000 homens prontos, preparados para uma batalha. Só que para Amazias não é o suficiente. A Bíblia diz que Amazias, ele vai fazer um contrato com o povo de Israel. Vai pagar para Israel 3,5 toneladas de prata. Amazias, ele contrata mercenários israelitas. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque, olhando aqui para a vida de Amazias, o que ele tinha em mãos ao seu redor não era o suficiente, Giovanni. Ele precisava de mais. Para que precisar de mais quando Deus é o suficiente? Deus não está preocupado com a quantidade. Ele está preocupado com a nossa obediência. Glória a Deus. Ainda que tivesse se tivesse obediência a Deus, a vitória era certa. Aleluia. Aí quando eu olho para a vida de Amazias, eu me lembro de Gideão. A princípio, 32.000 homens. Mas quando Deus olha para o coração dos 32.000 homens, não estão em total reverência a Deus. Porque se vai os 32.000 e se vencem a batalha, vão dizer que venceram pela força do seu braço. E como Deus conhece o coração do ser humano, aí Deus vai colocar eles à prova. A ponto de no final, próximo de ir para a batalha de 32.000, Deus reduz a 300. Então, quando eu olho para isso, Deus não está preocupado com quantidade. Amém. Deus não está preocupado com a igreja lotada. Não é a igreja lotada que vai fazer a diferença. Não é a igreja lotada que vai fazer a diferença se o coração estiver vazio. Senhor da glória.
amado. Aí, por falta de orientação a Deus, de pedir orientação a Deus, de ser precipitado, vai sofrer as consequências das suas escolhas. A Bíblia diz que ele contrata aqueles soldados de Israel, mas aí Deus é tão misericordioso que ele vai chamar a atenção de Amazias através do profeta. A Bíblia diz no versículo 7 que um homem de Deus vai até Amazias e lhe diz: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. Espera aí. Mas Israel aparentemente é o povo de Deus. Mas os irmãos que estão dentro da igreja são tudo crentes. A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel. Deus amado. Israel estava desviado da vontade de Deus. Israel estava desobedecendo ao Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado. Isso serviu primeiro para mim. Não quer dizer que está aqui dentro, que está no mesmo propósito. Aí quando nós fazemos as escolhas erradas, nós sofremos as consequências. Mas Deus e a sua misericórdia. Meu Deus. Amazias, não vai com eles não. Melhor dizendo, não deixa eles ir com você não. Porque o Senhor não está com eles. Meu Deus. Senhor da glória. O Senhor não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo. Pois o Senhor tem poder para dar vitória e a derrota. Amazias, coloca os 100.000 para voltar. Para Amazias é um baque. E agora, Senhor? E o valor que eu investi? E a aliança que eu firmei, e agora? E o investimento que eu fiz, Senhor? Meu Deus. Como é que vai ficar esse negócio? Sofre a consequência que poderia ter sido evitada. Amazias, vai com o que você tem. Vai com o que o Senhor colocou na tua mão. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com pessoas dispostas e disponíveis a lhe obedecer. Mas a consequência você vai sofrer. Porque você investiu em algo que não era para você investir. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Amazias pergunta ao homem de Deus: mas e o que eu investi? Como é que vai ficar o negócio? Aí o homem diz: o Senhor pode dar muito mais do que isso. Amém. Deixa isso para lá. Glória a Jesus. Deixa isso para trás. Louvado Segue o teu nome de caminho. Jesus. Faz o que o Senhor te mandou fazer. Bota quem não é para ir, para voltar. Amém. Vai você e os 300.000 que eu coloquei na tua mão. Aí a Bíblia diz que Amazias mandou os soldados de Efraim voltar. Mas aquilo causou uma fúria neles. Aí a Bíblia diz que Amazias se encheu de coragem e conduziu aquele exército até o Vale de Sul. E por causa da sua obediência,
de colocar quem não é para ir, para voltar, o Senhor lhe deu a vitória. Aí a Bíblia diz que ele captura os 10.000, leva para o alto do penhasco e o atira de lá. Mas aí a Bíblia diz que enquanto as tropas de Amazias, que as Amazias havia mandado voltar, não lhe permitindo participar da guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Or. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Tinha necessidade? Não tinha necessidade. Aí agora sofre quem está ao redor. É verdade. Por causa das escolhas. Verdade. Por causa das nossas escolhas sem a direção de Deus. Não sofre só a gente, sofre quem está ao nosso redor também. Aí quando eu olho para Amazias, eu vejo ele confiando no que ele possui. Eu vejo Amazias, e a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não buscar segurança fora da vontade de Deus. Eu vou chamar fulano, ciclano, beltrano. Mas é isso que Deus quer? Foi isso que Deus te direcionou para fazer? Amém, Jesus. Deus Que o amado. Senhor nos direcione. Amém. Que o Senhor nos oriente Glória. a colocar as pessoas corretas ao nosso redor. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor. Porque às vezes a gente quer agregar pessoas às nossas guerras que não são para ser agregadas. Verdade. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Deus corrige Amém. e chama Amazias para fazer o caminho de volta. E aparentemente ele obedeceu. E pela sua obediência parcial ele teve vitória. Só que a Bíblia diz que quando Amazias volta da matança, a obediência parcial. Quando ele acaba aquela guerra com os edomitas, ele traz os deuses Meu Deus. de Edom para si. Meu Deus. Espera aí. Se eu combato contra o meu inimigo, o Deus do meu inimigo não tem poder para livrar ele, aí eu trago ele para eu adorá-lo? Deus amado. Tem algo que não está batendo. Tem algo de errado que não está certo. Como que eu pego um Deus que não pode livrar o fulano e eu trago ele para mim, para eu servi-lo, para eu adorá-lo? Foi isso que Amazias fez. Pegou os deuses dos edomitas e os estabeleceu como seus próprios deuses e se inclinou diante deles e lhes queimou incenso. Meu Deus. Senhor da glória. Deus amado. E como Deus é um Deus que vê tudo, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. E Deus mais uma vez envia um profeta. Só que há um que Deus vai dar uma oportunidade. A outros, Deus vai dar 2, 3. É verdade. Nós não sabemos quantas oportunidades Deus está disposto a nos dar. E nós precisamos aproveitar a cada uma delas como se fosse a única. Glória a Jesus. Deus envia um profeta novamente. A ira do Senhor se acendeu.
E ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem mesmo seu próprio povo pode salvar. Só Jesus. Parece que o profeta está dizendo para Amazias: rapaz, tu está com a cabeça onde? Você está com a cabeça no mundo da lua. Você lutou contra os edomitas. Eles serviam aos deuses deles. O Deus dele não pôde salvá-los e você traz esses deuses para si. Meu Senhor. Obediência parcial. Só que a Bíblia diz que quando o profeta está falando com Amazias, Amazias o interrompe e diz para aquele profeta: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare! Por que você quer ser morto? Deus amado. Amazias está dizendo ao profeta: eu não quero te ouvir. Meu Deus. Amazias está dizendo para o profeta: cala a boca. Meu Deus. Guarda o que você tem para você. Eu quero seguir o desejo do meu coração. Meu Deus. Eu não te constituí rei sobre a minha vida. Meu Senhor. Meu Jesus amado. Se a gente não tomar cuidado com esse tal do orgulho Verdade. e não nos submetermos à voz de Deus, Meu Senhor. nós podemos começar muito bem. Deus. Mas se nós não vigiarmos, isso está servindo para mim primeiramente. Aleluia. Grande será a nossa queda. Grande será a nossa ruína. Por falta de conselho de Deus, não. Mas porque nós queremos seguir esse coração corrupto. Verdade, Deus. Aí ele manda o profeta parar de falar. Ele ameaça o profeta. E muitas das vezes, quando a gente não quer ouvir Deus falar, uma forma da gente querer calar o profeta é quando a gente fecha a nossa cara. Quando a gente age da nossa maneira no culto. Quando a gente age da maneira que a gente quer, achando que está em qualquer lugar. Ninguém vai para um tribunal e se assenta de qualquer jeito e fica de qualquer maneira. Quando o juiz está falando, todo mundo tem que ficar calado e ouvir o que está sendo falado. Aí na casa de Deus, por que a gente acha do nosso jeito? Porque quando não é falando que o nosso ego, o nosso eu quer ouvir, aí a gente fecha a nossa cara, a gente tapa os nossos ouvidos. Verdade, Deus. Meu Deus. Aleluia. Um pai não só faz carinho num filho. Se o filho está errando, o pai vai corrigir. E corrige não é porque quer o mal do filho, é porque ama e quer o bem do seu filho. É quando a gente fala para o nosso filho pequeno: não coloca a mão na tomada que vai tomar choque. Não sobe aí porque vai cair. Não faz isso porque vai dar ruim. E quando insiste, o que acontece? Verdade. Aí vai chorar. E assim, Deus para conosco. Não age dessa maneira. Amém. Vai dar ruim. Não faz isso. Não vai dar bom para você. Manda embora quem não é para ficar. Louvado seja o teu nome, Jesus. A Bíblia diz que depois que Amazias vence aquela batalha contra os edomitas, ele cai na idolatria. Quando eu olho
para Amazias, o maior perigo não é a batalha, é a pós-vitória. Depois da vitória, que deu ruim. Deus envia uma nova repreensão, mas Amazias rejeita. A soberba impediu Amazias de ouvir a voz de Deus. A soberba impediu Amazias de se sujeitar à vontade de Deus. Rejeitar a correção é o caminho certo para a ruína. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Aí quando eu olho para a vida de Amazias, o orgulho dele transformou a bênção em queda. Deus usou Amazias para lutar contra os edomitas e vencer. Mas quando era para Amazias se humilhar à vontade de Deus, ele foi soberbo. Aí porque está tão orgulhoso, acha que é pela força do seu braço, acha que é pelo que ele possui. Aí a Bíblia diz que Deus está decidido a destruí-lo. Porque Amazias fez tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus e não deu atenção ao conselho que Deus havia lhe dado. Aí a Bíblia diz que Amazias, depois de consultar os seus conselheiros, enviou mensageiro a Jeoás, o rei de Israel, e foi chamar o povo de Israel para pelejar contra ele. Depois dessa separação das 12 tribos, a gente vê os reis de Israel são os que mais sofrem um declínio. A ponto que eu falei aqui dessa desobediência, que Deus não estava com eles. Alguns reis ainda de Judá conseguiram obedecer ao Senhor. Só que Deus em nenhum momento manda Judá guerrear contra Israel. Era para ficar cada um no seu canto. Só que Amazias está tão louco, tão inconsciente, que ele quer batalhar contra seus irmãos, contra a nação de Israel. Mas Jeoás, quando vê aquela proposta de peleja, Jeoás diz para Amazias: cara, parafraseando, fica na tua, deixa eu aqui quieto no meu campo, vive a tua vida aí, me deixa aqui. Porque se você continuar com essa decisão, com esse orgulho no teu coração, você vai provocar uma desgraça que vai levar você e ajudar a ruína. Meu Deus. Mas Amazias não quis ouvir. Amazias não quis ouvir nem a Deus e nem o conselho de Jeoás. O camarada estava tão obstinado pelo orgulho, pela soberba, que ele estava vivendo agora uma vida desenfreada. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda na minha vida. Quando não ouvimos a Deus, até os avisos humanos ignoramos. E quando a gente ignora tudo isso, qual é o resultado? Derrota, humilhação e destruição. O que acontece?
Jerusalém saqueada, muro derrubado, tesouros levados. Um fim melancólico para alguém que começou bem. Ignorar a Deus produz consequências inevitáveis. Quem rejeita o conselho abraça o fracasso. Começar bem não garante terminar bem. A história de Amazias nos ensina que Deus quer todo o nosso coração, não a metade. Quando nós obedecemos, a obediência custa, mas traz uma recompensa. Aleluia. Mas e as vitórias sem vigilância? Geram orgulho. Quem não ouve a Deus, inevitavelmente cai. Aí a gente precisa olhar para dentro de nós, vendo a vida de Amazias. Será que tem alguma área da minha vida que eu estou obedecendo a Deus somente pela metade? Deus, essa noite, está chamando a gente para ser inteiro para com Ele. Para entregar completamente os nossos caminhos a Ele. E Ele vai nos dar uma vitória verdadeira e duradoura. E qual a lição para hoje, vendo a vida de Amazias? Começar bem não quer dizer nada sobre o meu final. Amazias começou com certa fidelidade, mas não se manteve firme. Obedecer parcialmente é perigoso. Deus deseja nessa noite para as nossas vidas uma entrega total. Amém. Não uma fé conveniente. Amém. Por que uma fé conveniente? Porque eu obedeço naquilo que eu quero, naquilo que vai me trazer benefício. Verdade. Não seja como Amazias. Não valorize mais as toneladas de prata do que a vontade de Deus. Meu Deus. Não valorize mais os seus recursos do que a vontade de Deus. Que nós possamos fazer ao contrário do que Amazias fez. Ouvir as correções de Deus. Como eu já disse aqui, Deus corrige a quem Ele ama. Amém. E a todos a quem quer bem. Amém. Aleluia. Amazias, a gente olhando para a Bíblia, quase desobedeceu a Deus por causa da perda financeira. A reprovação divina é um ato de amor. Rejeitá-la é caminhar para a queda. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida após as nossas vitórias. Cuidado. Hoje, você pode conquistar algo ter uma grande vitória. Cuidado com pós-vitória. Cuidado com pós-batalha. Meu Senhor. Para que a gente não faça como fez Amazias, achando que é pela força do nosso braço, achando que é porque possuímos tal recurso, achando que é pela quantidade dos que estão ao nosso redor. Cuidado com o orgulho após as vitórias. As maiores derrotas espirituais, muitas das vezes, vêm após grandes vitórias. Agora, algumas perguntas para a nossa reflexão e para eu terminar. Será que eu tenho obedecido a Deus totalmente ou numa parcialidade? Será que eu tenho confiado mais em Deus ou nos meus recursos humanos? Como é que eu reajo quando eu sou confrontada? Quando eu ouço aquilo que eu não quero ouvir, como é que eu reajo? Eu faço como Amazias fez? Mando o profeta parar? Mando ele calar a boca? Ameaço a quem traz a palavra de Deus? A quem me confronta? Ou eu recebo esse confronto com alegria e, como foi falado aqui, me
que eu cultivo as vitórias? Será que eu me humilho reconhecendo que não é sobre mim? Que não é pela força do meu braço? Que não é pela quantidade? Que não é pelos muitos soldados? Que não é pelos bens que eu possuo? Mas é a graça e a misericórdia de Deus? É a minha vida de obediência? A Bíblia diz, para eu finalizar agora, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia não manda primeiro eu resistir ao diabo. Porque se eu resistir ao diabo sem obediência a Deus, ele não vai fugir. A Bíblia diz que no deserto, Satanás só se retirou porque Jesus aplicava ali a palavra. É verdade, aleluia. Jesus estava em todo o tempo obedecendo a Deus. Mas isso quis dizer que o diabo deixou Jesus em paz para sempre? Não. A Bíblia diz até a ocasião oportuna. Meu Ele Deus. voltou outra vez. Meu Deus. Mas Jesus sempre permaneceu Amém. com a palavra, Aleluia. se sujeitando a Deus. Amém. Quando o diabo dizia para ele, pega essa pedra, transforma em pão, satisfaça a tua vontade. Eu sei que você está com fome, usa agora o poder que você tem Deus. e transforma a pedra em pão. Deus amado. Mas Jesus sempre se humilhando diante da presença de Deus, resistindo ao diabo. Glória. Se joga daí, porque a Bíblia diz que ele vai dar ordem aos anjos ao seu respeito. Coloca Deus em prova. Você não é crente? E Jesus sempre aplicando a palavra de Deus. Se prostra só um pouquinho. Se prostra só hoje, me adora agora. Ninguém está vendo. Se prostra diante de mim que eu dou tudo isso aqui para você. E Jesus sempre aplicando a palavra. Amém. E quando o diabo viu que naquela hora ele não tinha mais vez com Jesus, o que ele faz? Meteu o pé. Se retira. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Senhor. Enquanto nós continuarmos aplicando a palavra de Deus na nossa vida cotidiana, o diabo não terá vez sobre nós. Deus, aleluia. Mas quando nós decidimos optarmos pelo orgulho, pela soberba, eu faço o que eu quero, ninguém me manda, a vida é minha. Aí o diabo encontra uma brecha. O que começou bem, termina em ruína, termina em queda. Sofre só eu e você? Não. Sofre quem está ao nosso redor também. Verdade. Então que nós possamos tomar a vida de Amazias como lição. O que nós não devemos fazer. Engraçado que Jesus não nos isenta, não nos esconde de nada. Ele mostra para nós na Bíblia os erros e os acertos. Nós só vamos errar se nós quisermos. Aleluia. Ele não deixou Davi esconder o seu pecado. E nem Davi quis escondê-lo. Ele deixou bem exposto. Eu fiz, pequei, sofri as consequências. Não faço o mesmo que eu fiz. Deus deixa pra gente Amazias. Não me sirva numa parcialidade. Amém, Jesus. Eu te quero por inteiro. Aleluia. Não te isento de batalhas. Mas a minha presença contigo é uma garantia de vitória. Então que nós sirvamos a Deus numa totalidade. Que nós possamos sempre consultar a Deus, pedir orientação a Deus antes das nossas escolhas.
para que nós não soframos consequências desnecessárias. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.